7h35. Vamos falar de esporte, de futebol, vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro, porque depois da vitória diante do Amazonas, pela estreia do quadrangular do acesso, o Belo encara o Volta Redonda domingo no Rio de Janeiro. Oscar Xavier está ao vivo aqui para trazer os detalhes, as últimas notícias do alvinegro paraibano, né, Oscar? Boa noite para você. Oi, linda. Boa noite para você, boa noite para todo mundo acompanhando o JC neste feriado Dia da Independência. Pois é, o Belo embarca amanhã de manhã rumo ao Rio de Janeiro, encara o Volta Redonda. Essa partida é válida pela segunda rodada do quadrangular do acesso. O time do Botafogo embarca com uma dúvida. O técnico Felipe Surian não pôde contar com o meio-campo Netinho, que é um dos destaques do time do Botafogo ao longo desse Campeonato Brasileiro da Série C. O Netinho estava lesionado, não entrou em campo no último domingo. Quem jogou no lugar dele foi um estreante, o Hadley, que veio contratado do Retrô, é um recém-contratado. A expectativa aí se o Netinho está recuperado, se volta para o time ou se o Hadley se mantém como titular. Essa deve ser a única dúvida aí. O Botafogo deve ir a campo domingo contra o Volta Redonda com uma formação muito parecida, senão a mesma que venceu o Amazonas no domingo passado. Por falar em vitória contra o Amazonas, um dos destaques do jogo foi o atacante Danilo Mariotto, camisa 18 do Botafogo. Ele sofreu pênalti que foi cobrado por Renatinho e o Botafogo abriu o placar nessa cobrança de pênalti. Depois, no segundo tempo, ele deixou dele. E ele comentou sobre essa vitória contra o Amazonas e a expectativa para o jogo domingo lá em Volta Redonda. Vamos ouvir, então, o atacante do Botafogo. Não, nós sabemos que todos os jogos, né, nesse quadrangular seriam jogos difíceis. Creio que o Amazonas é um time muito bom, a gente estudou bastante eles durante a semana, a gente sabia os pontos fortes e os pontos fracos do time, né? Mas a gente estava atento o tempo todo e aí também envolve o nosso fator de jogar em casa, jogando diante da nossa torcida, que é muito importante, que nos apoiou os 90 minutos. E, cara, eu creio que daqui pra frente vai ser assim, até mais, né? Cada jogo é um jogo muito importante, todo mundo quer estar com o seu objetivo pelo clube e eu creio que em nome de Jesus a gente consiga atingir os nossos objetivos aqui, que a gente consiga realizar o nosso sonho, que é o tão acesso para a Série B. Eu creio que o nosso time vai chegar bem, creio que vai ser um jogo muito difícil lá, né, por fator de estar jogando fora, mas o objetivo principal é sair com a vitória, é ir lá buscar a vitória e eu creio que se a gente fizer um bom jogo lá, a gente consegue sair com os três pontos. Tá aí, esse é Danilo Mariotto, atacante do Botafogo, cheio de confiança para a partida do próximo domingo. Para o torcedor do Belo ficar esperto, a situação no campeonato é o seguinte: com a vitória na primeira rodada do quadrangular do acesso, Botafogo tem, portanto, 3 pontos e assume a liderança do grupo C. Em segundo lugar estão empatados Paysandu e Volta Redonda, que são os outros dois do time. O Amazonas, que não pontuou porque perdeu para o Belo, está ali na 4ª posição do grupo. O Botafogo joga no domingo às 7 da noite lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Se conseguir pontuar lá, mesmo que seja um empate, o Botafogo fica numa condição muito boa para a sequência do campeonato. Se conseguir vencer, fica numa condição excelente, encaminha bem aí rumo ao tão sonhado acesso para a Série B em 2024. O outro jogo da chave entre Amazonas e Paysandu acontece em Manaus, na Arena da Amazônia, no sábado, às 4 da tarde. A gente deseja boa sorte pro Belo aí, pra torcida do Belo, que tá muito apreensiva esse final de semana com mais um jogo importante. Linda? Ok, Oscar, obrigada pelas informações, boa noite. Estamos na torcida, né? Nos cabe só torcer aí para que o Belo se saia bem nesse próximo desafio domingo.